O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos, depois de 2 sermões caprichados hoje cedo aqui, eu estou até com vergonha de pregar. Mas eu quero meditar em 2 versículos da Bíblia, que está no Salmo 146, versículo 1 e versículo 2. E eu quero falar com vocês sobre o poder do louvor para a vida do crente. O poder do louvor para a vida do crente. Tá certo? E nós vamos meditar nesses 3 versículos, nesses 2 versículos, e depois fazer algumas aplicações práticas. Vamos lá? Salmo 146, 1 e 2, o que diz? Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Uma pergunta simples para você, só para você fazer um autoexame. Essa semana que passou, você louvou mais a Deus ou você murmurou mais? Você tem um hábito de louvar a Deus? Você tem um coração de adorador? Sim ou não? Fala a verdade. Martinho Lutero, ele diz que todo cristão, ele é uma doxologia da cabeça até o pé. Ou seja, a vida dele deve ser uma vida de louvor, de adoração a Deus. C.S. Lewis, ele diz assim: alegria no céu é coisa séria. Porque às vezes a gente acha que a alegria é divertimento, não é isso? É uma coisa sem importância. Mas a alegria, o louvor, a gratidão, é coisa séria. Quando você lê Apocalipse, capítulo 4 e 5, que descreve a sala do trono de Deus, diz lá claramente que existem seres angelicais que foram criados e que eles estão lá louvando a Deus ininterruptamente. Tem os anjos que servem, mas tem aqueles anjos que só fazem o quê? Adorar, louvar a Deus. O salmista aqui, esse salmista a gente não sabe quem ele é. Esse salmo não tem identificação. Ele está no contexto dos 4 últimos salmos, que são chamados salmos de aleluia. Salmos de aleluia. E é tão interessante, porque o que ele vai colocar aqui para mim e para você, nesses 2 primeiros versículos, ele resume assim: viver é louvar o quê? A Deus. Viver é louvar a Deus. Eu quero tirar aqui 3 detalhes, ou 3 pontos nesses 2 versículos, e depois fazer as aplicações decorrentes dessas conclusões. Primeiro, a decisão de louvar a Deus. Essa expressão aleluia, veja aí, aleluia, com uma exclamação, no hebraico, aleluia, significa que Yahvé é o nome pessoal de Deus, e pelo fato de eu conhecer esse Deus, a minha vida vai ser uma vida de aleluia, de aleluia.
Aleluia. Ou seja, eu vivo para louvar Yahvé. Essa é a decisão que ele tomou. Yahvé, o Deus vivo e verdadeiro, é o objeto do seu louvor. E o que é louvar? Louvar é elogiar a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele faz. Louvar a Deus é admirá-lo, é se colocar diante dEle, deslumbrado com os seus atributos, com a sua glória. Se você observar bem, e eu queria que você fosse lá para o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero dizer que a partir do momento em que Cristo entrou na minha vida e na sua vida, e nós nos tornamos novas criaturas, nós nos tornamos adoradores. Ou seja, eu fui regenerado para adorar, eu fui justificado para adorar, eu vivo espiritualmente para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para louvar a Deus. E veja lá, João, capítulo 4, versos 20 e 21, chama a sua 20 a 24, diz assim: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém, e o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é mais em lugar. Vós adorais o que não conheceis. Adoração não é superstição, não é ignorância. Nós adoramos o que conhecemos. Mas nós adoramos, sabe por quê? Porque nós somos salvos, porque a salvação vem dos judeus. Lê comigo 23 e 24, bem forte. O que ele diz? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando o salmista diz aqui, claramente, né? Aleluia, aleluia. Ele está se identificando como um verdadeiro adorador do Deus único e verdadeiro. Tá certo? Então, a minha vida, a minha identidade agora como cristão, eu posso ser filho, eu posso ser servo, eu posso ser súdito, mas o fim principal da minha vida, como uma nova criatura, é viver uma vida de louvor e de adoração a Deus. Amém? Então pense nisso essa semana. Para de reclamar, filho. Para de resmungar. Comece a louvar. Pastor, mas eu canto muito feio. Não tem problema. Às vezes a gente fica preocupado com isso, né? Louva a Deus. Que haja no seu coração esse sentimento de gratidão, de reconhecimento, de adoração ao nosso Deus. Quando você vai estudar os cânticos da Bíblia, não existe uma disputa para ver quem cantou melhor, se Davi cantava melhor do que Maria, se Maria cantou melhor do que Davi. Não existe isso. Então coloca isso no seu coração. Eu e você, nós vivemos para adorar a Deus, para louvá-lo. Tenha uma vida de adoração. Essa é a sua identidade. Mas em segundo lugar, a forma de louvar. Como é que eu vou louvar a Deus? Ele diz assim: primeiro, eu quero louvar a Deus de toda a minha alma. Louva, ó minha alma, O que significa isso? Louvar de dentro para fora. Louvar de coração. Como Paulo coloca lá, que nós devemos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor de todo o nosso coração.
O louvor brota no coração, o louvor brota na alma. A verdadeira adoração brota no coração. É no coração que reside a verdadeira espiritualidade. E é tão bonito isso aqui, porque ele diz assim: eu vou louvar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu ser. Eu vou adorar a Deus de todo o meu coração, porque é no meu coração que reside o meu amor por Deus. O meu amor por Deus. Mas ele diz: vou louvar a Deus com toda a minha alma, mas ele diz: eu vou louvar a Deus com cânticos espirituais. E o cântico é a forma mais sublime de adorar. Nós cantamos o que sabemos, o que cremos e o que sentimos. Todo crente gosta de cantar. Quais são os 2 livros básicos da vida cristã? A Bíblia e o Inário. Você não precisa mais nada para ser crente, não é isso? A Bíblia e o Inário. Pode ver. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque quando Deus muda a nossa vida, quando Deus transforma a nossa vida, Deus põe música no nosso coração. Aí você diz: pastor, mas eu não tenho o dom de louvar, de cantar. Você tem. Você canta feio como eu. Não tem problema. Mas não é isso. Louvor não é isso. É algo que brota de lábios que confessam o seu nome. Não é louvor para apresentação. Paulo diz: orarei em espírito, orarei também, cantarei também. E o canto é algo que está inserido na nossa vida de adoração, de louvor, de louvor. Terceiro lugar, identidade, forma, duração. Ele diz o quê? Eu vou louvar a Deus durante a minha vida, eu vou louvar a Deus enquanto eu viver. Durante a minha vida, essa existência. Quando você morrer, passar dessa para bem outra, para melhor, você vai continuar vivendo. E você vai ser um eterno o quê? Adorador. Vocês estão entendendo? Presta atenção. Quando Deus converteu você, Deus lhe deu a identidade de adorador e botou um chip em você, um chip de adoração. E isso vai se perpetuar por toda a eternidade. Toda a eternidade. Os mortos não louvam ao Deus, nem aos que descem à sepultura. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Sempre. Agora, irmãos, vamos trazer isso para a vida real. Quando eu olho para a cara de vocês daqui, principalmente com essa máscara preta, eu não vejo cara nenhuma de adorador não, de vocês. Sinceramente. Está mais para assaltando de banco. Lembra do senhor de Bang Bang que botava máscara? Você já notou que hoje tem muita música e pouco louvor? Que música virou comércio? Que louvor virou coisa de artista, de especialista? E o louvor não faz parte mais da vida diária do crente. E aqui eu queria fazer algumas aplicações práticas à luz da palavra de Deus.
Abra a sua Bíblia, por favor. Volta um pouquinho lá, no Salmo 40. Salmo 40. Uma aplicação muito prática. Por exemplo, nós cantamos o hino aqui, tu és o quê? Fiel. Quantas vezes você já cantou esse hino? Hein? Quantos anos tem o inário? E esse de Kleber Lucas aí, não sei o quê, quantas vezes já cantou os nomes de Deus? Tem dia que você cantou porque você foi no embalo aqui. Mas não é assim que funciona. Veja o Salmo 40, versículo 3, lê comigo. Salmo 43, o que é que diz? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Preste atenção. Todas as vezes que eu louvo a Deus cantando, eu estou cantando um novo cântico. Eu estou atualizando a minha adoração. Aquele cântico pode ter 300 anos. Mas quando eu oro a Deus e eu canto um hino, agora, aqui no culto, movido pelo Espírito Santo, veja que Davi está colocando aqui que Deus pôs nos seus lábios um novo cântico. Por isso que louvor não fica velho. Por isso que hino não sai da moda. Por isso que Jesus, quando foi para o Calvário, ele cantou o Halel, o Salmo 118, ele cantou um hino. Então, preste atenção, quando eu louvo, é porque esse louvor é fruto da experiência que eu tenho com Deus. Deus está comigo e Deus põe música no meu coração. É um hino novo, é um novo cântico. E esse cântico, ele, de uma certa forma, tira o foco da minha vida e coloca o meu foco aonde? Em Deus. Porque ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando eu louvo, eu saio do meu mundo, eu saio do meu egoísmo. Vocês estão falando? Quando eu louvo, eu esqueço as coisas aqui e eu foco onde? Em Deus. Faz uma experiência quando você estiver cheio de problema, só pensando em você, pensando em você, pensando em você, pensando nos seus problemas, nas suas contas, nas suas dificuldades. Aí você começa a louvar. Você começa a adorar a Deus. Aí você sai do quê? De você mesmo, do seu foco. E você começa a focar quem? Em Deus. Então preste atenção. Quando eu tomo a decisão de ser um adorador, de viver a minha identidade como adorador, cantando e louvando a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com cânticos espirituais, sabendo que eu vou cantar para Deus a vida toda, a minha vida muda. Muda ou não muda? Se a pessoa lá no céu, quando chegar, a quantidade de cantor que tem aí, Charles Wesley compôs 5.000 hinos. Quando chegar a igreja gloriosa lá no céu, como é que vai ser esse trem lá? Vai ter uma apresentação, vai ter uma, né? Como é que vai ser? Porque diz lá que Deus habita no meio dos louvores e que nós vamos louvar a Deus. E esse louvor que nós vamos cantar no céu, e esse cântico, que é esse novo hino aqui, novo cântico, ninguém vai cantar, porque ele é exclusivamente dos salvos, daqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue do
do Cordeiro. Ninguém pode aprender essa música. Essa música aqui é Deus que põe nos nossos lábios. É Deus que produz essa música no nosso coração. É a música da presença dEle. É a música do gozo dEle, da alegria dEle, da satisfação dEle. É algo que ninguém pode experimentar, senão o verdadeiro o quê? Adorador. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque quando a gente adora Deus, toma essa decisão que o salmista tomou, veja lá no Salmo 96, diz assim, cantai, é sempre para o Senhor. Sempre para o Senhor. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico, o quê? Novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Quando a igreja canta, a igreja proclama a glória do Senhor. Quando a igreja canta, uma vida de louvor, é uma vida de testemunho, de evangelização. Por que esses crentes só vivem cantando? Nós cantamos porque Deus está conosco. Ele botou música no meu coração, Ele me salvou. Ele pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Muitos verão, dirão, olha o que Deus fez na vida daquele povo. Irmãos, a murmuração é a cantiga do inferno. Lá no inferno só vai ter murmuração e ranger de dentes. Um crente que murmura é uma incoerência. Um crente que não canta, que não louva, que não agradece, que não tem música no coração, não é crente verdadeiro. Não passou por regeneração, transformação, precisa de libertação. E tem umas coisas que acontecem só com quem canta e com ora. Vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, uma aplicação prática. Quem aqui, como crente, passou por um momento de sofrimento, de provação, de angústia, entrou no seu quarto, começou a chorar, a orar, a louvar, e Deus fez um milagre? Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. O louvor liberta. O louvor o quê? Liberta. Veja que coisa maravilhosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Vamos ler juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, o quê? Escutavam. FM ao vivo, evangélica. Oração e música. Você acha que Pedro estava cantando bem? Hein? Era Aline Barros? Era Kleber Lucas? Não. Era um servo de Deus que estava fazendo a vontade de Deus, que foi surrado por causa do Evangelho, que estava preso entre grilhões. E ao invés de murmurar, de reclamar, à meia-noite, injustiçado, sofrido, eles oravam e cantavam louvores a quem? A Deus. O que aconteceu? De repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Quem mandou a libertação foi Deus, mas Deus mandou a libertação por causa da oração e do louvor. Louvor. Irmãos, quem é crente sabe disso.
Quantas vezes, no meio de um sofrimento, de uma provação, de uma luta, você canta um hino, aí você chora, você desaba. Aí você começa a arrepiar todo, dá uns tremeleixos. Vem textos bíblicos na sua mente, você sente a presença de Deus, e aquilo ali, que era um grande problema, que era uma grande prisão, todas as cadeias se quebram e todas as portas o quê? Se abrem. Eu nunca vi um terremoto tão obediente, porque o terremoto só deu na prisão, não deu no vizinho. Todas as portas se abriram, todas as cadeias se quebraram, ninguém saiu. Deus faz assim. Quando a gente o quê? Louva a Deus. Eu quero concluir aquele texto clássico, 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Quando Josafá tem uma vitória retumbante contra os moabitas e os amonitas, e Josafá não tinha o que fazer, e ele chama o povo para orar, proclama um jejum, e Deus responde para ele. Deus responde para ele, claramente, dizendo, no versículo 17, nesse encontro não tereis de pelejar. 20:17. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Veja lá no versículo 22, 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Meu irmão, tem hora na vida que eu não tenho solução e você não tem solução, que a única coisa que eu e você temos que fazer é orar e louvar a Deus. Está estressado? Vem para o culto, filho. Orar. Não vai pescar, não. Vem para a igreja. Vem para o culto. Vem para o culto de oração. Faça um culto pessoal. Está aflito, está desesperado, está angustiado. Comece a louvar. O louvor revela a nossa identidade. O louvor define o foco da nossa vida. O louvor mostra a nossa fraqueza, a nossa dependência de Deus. O louvor produz libertação. O louvor é uma experiência exclusiva dos filhos de Deus. Por isso que o salmista diz, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Meu irmão, transforme a sua vida numa vida de louvor.